Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Infância em Cena e hoje tenho mais uma vez mais uma convidada especial. Eu sempre digo que as minhas convidadas são especiais porque realmente são, mas hoje uma amiga querida de longa data, né? Lá de Guaporé, que veio conversar com a gente aqui no programa, porque é uma pessoa que tem muita experiência na área da infância, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntas em uma escola especial, então é uma pessoa assim que eu tenho, além de muito carinho, tenho assim muita admiração pelo trabalho dela junto a bebês e crianças pequenas. Porque no programa de hoje nós vamos estar conversando sobre o atendimento clínico a bebês e pequenas crianças quando algo não vai bem. Quem é a nossa convidada de hoje, então? É a Luciana Maria Zabtoski, pedagoga e terapeuta em estimulação precoce, e vou apresentar um pouquinho do currículo dela para vocês entenderem de que lugar a Luciana vai estar falando hoje. Luciane, desculpa, Lu, me atrapalhei aí. Então, a Luciane, ela é pedagoga em educação infantil, terapeuta e especialista em estimulação precoce, especialista em transtornos do desenvolvimento da infância e adolescência, técnica em estimulação visual infantil e psicopedagoga também. Com relação à experiência de trabalho, então, né, da Luciane, ela atuou na APAE de Guaporé, no atendimento ao setor de estimulação precoce e psicopedagogia inicial. Ela atua em clínica particular, atendendo crianças de estimulação precoce e psicopedagogia. Tem experiência na área da educação especial há mais de 30 anos, faz acompanhamento escolar das crianças em atendimento, né, na clínica, ministra cursos e palestras em escolas e foi sócia fundadora do Cientia, Centro de Estudos Interdisciplinar, do qual eu também fazia parte. Olha que bacana isso, né, Lu? Tu sabe que quando eu li essa parte do teu currículo, eu disse, gente, olha que interessante, quantas coisas a gente já fez juntas, né? Fiquei bem feliz de relembrar esse período em que estivemos juntas também trabalhando e fazendo algumas propostas de palestras e cursos, né? Lu, seja muito bem-vinda no nosso programa. E vamos iniciar então a nossa fala, podendo contar, eu acho, para as pessoas que estão nos assistindo, né, Lu, o que que é estimulação precoce? Eu acho que seria bacana a gente iniciar falando sobre isso, pode ser? Pode ser. Então, obrigada pelo convite, sou grata pelo convite, Laura. Nos conhecemos há tanto tempo, tantas vivências juntas, né? E falar sobre um assunto que nos move, né, diariamente também é muito prazeroso, né? Muito grata pelo convite. Então, o que vem a ser, a princípio, né, estimulação precoce? No que a estimulação precoce vai atuar? Inicialmente, a estimulação precoce ela vai intervir na relação da mãe com seu bebê, né? Porque algo não vai bem no desenvolvimento dessa criança, então, inicialmente, a gente vai estar ali ajudando os pais, né, a mãe nessa fase inicial. E o papel do terapeuta em estimulação precoce também, muitas vezes, vai passar pela função materna, né? Porque muitas vezes porque a mãe não está conseguindo exercer a função, outras vezes porque a criança não registra, né? E tudo sempre envolvendo questões do desenvolvimento de uma criança. Né? E a gente também pode pensar a respeito do terapeuta único, né, na estimulação precoce. Por que a gente fala tanto em terapeuta único? Porque uma criança, nos 3 primeiros anos de vida, né, tem uma indiferenciação no que nós chamamos de aspectos estruturais e instrumentais do desenvolvimento. Estruturais seria, né, a questão do orgânico, psíquico, o subjetivo, o cognitivo, e as questões estruturais, instrumentais, é o que a criança, então, usaria para se comunicar, né, para interagir com o meio, a aprendizagem, o brincar, a linguagem, né, a psicomotricidade, os hábitos da vida. Então, nessa fase, né, do 0 aos 3 anos, a necessidade de que se tenha, então, um terapeuta único com as crianças que possa
intervir nesses aspectos. O que não quer dizer que não se possa fazer um trabalho em conjunto, né, com outros profissionais. Muitas vezes há o atendimento em dupla, né, com o físio, com o fono, sempre dependendo do caso de cada criança, né? Uhum. Mas inicialmente é esse o papel da estimulação precoce, né? De devolver esse filho aos pais, né? Que os pais chegam tão fragilizados na estimulação, e daí tu imagina se a gente for pegar a criança, né? Vou só levar a criança para a sala, o que fazem lá naquela sala com meu filho? Vão fazer o quê? Vão manusear, vão... E os pais ficam sem saber exatamente, né, o que é feito com a criança, e sem contar que a gente trabalha em transferência com os pais nessa fase tão inicial. Então, os pais precisam acreditar, né, no trabalho, confiar, e a gente precisa também ajudar os pais a poder ter um outro olhar sobre essa criança, esse filho que foi tão desejado, mas que por alguma questão, né, não nasceu o filho esperado, foi outra criança que veio em seu lugar. Então, é como se fosse uma devolução, é conseguir olhar para essa criança, né, e enxergar nela outras possibilidades, além da deficiência. Tu sabes que eu estava te escutando falar sobre o teu trabalho, né, enquanto terapeuta em estimulação precoce. Eu particularmente acho que um dos grandes diferenciais dessa proposta de estimulação precoce, porque existem outras propostas, né? Existem atendimentos de estimulação precoce que não necessariamente convidam a família, né? Os cuidadores para estarem juntos no atendimento. Existem várias formas de atuar, enfim. E o que eu gostaria de frisar, assim, que no meu ponto de vista eu acho que é um grande diferencial, é isso que tu menciona, assim, de qual é a diferença de poder oferecer um atendimento onde o pai e a mãe estão juntos, né, ou os cuidadores, né, que exercem essa função materna e paterna, mas que estão junto no atendimento, porque o teu convite vai ser para que eles comecem a olhar para essa criança de uma forma diferente, que invistam nessa criança, que acreditem que ela tenha possibilidades, que interajam com essas crianças, porque muitas vezes nos atendimentos, como eu também atuo nessa área também com os bebês e pequenas crianças, eu já me deparei inúmeras vezes assim, em alguma situação eu estar ali interagindo com o bebê, a pequena criança, e a mãe olhar durante a sessão e dizer: olha, eu nunca fiz isso com meu filho. E ela se dá por conta de que ela fez a relação de que ela considera importante esse jeito de sentar no chão, de ficar pertinho da criança, porque tem alguns pais que não se dão por conta de alguns detalhes, né? Ou daqui a pouco é tanta coisa no dia a dia, né? Correria, trabalho, enfim. E ali é um convite para eles olharem para a cena, olharem para esse filho, né? Então, muitas coisas acontecem quando eles estão também com o tempo disponível para ter atenção para esse filho, né? Então, eu acho isso um grande diferencial, né? E uma outra questão também que eu gostaria de mencionar, que tu já falou, eu só gostaria de frisar, é o quanto é importante para a criança também, pequena, bebê, saber que ela não está sozinha ou abandonada, daqui a pouco poderia se pensar com um adulto que é estranho a ela. Ela está na presença dos seus cuidadores, né? E com uma terceira pessoa que está ali junto, auxiliando, né? Então não é o terapeuta que vai pegar a criança, tomar conta dele, pai e mãe longe, né? Porque eu Isso. fico pensando o quanto é pesado para uma criança pequena esse lugar, né, de estar sozinha com outra pessoa que é, de certa forma, um estranho, né? Que, claro, que com o passar dos dias deixa de ser um estranho, mas não é da família, né? Não é um familiar, né? Então, eu fico pensando nesses dois aspectos, o quanto é importante e o quanto eu vejo diferencial nesse atendimento, né? Eu vejo muitos ganhos para ambos os lados, família e criança, né? Nós podemos pensar, Laura, que quando os pais chegam, né, eles chegam numa expectativa muito grande, né? Chega um bebê, vamos pensar, com síndrome, né? Nós, enquanto profissionais, nós não vamos poder tirar essa síndrome, fazer com que ela deixe de existir, né? Então, nós não somos mágicos,
mas sim ajudar os pais a poder olhar para essa criança, né, e enxergar que ela também tem possibilidades. Sem contar que a gente toma, parece, né, se tu não levar o pai e a mãe junto, esse filho é deles, né, eles é que precisam olhar também, né, a gente fala nesse processo de filiação, de devolver essa criança para que os pais possam olhar para eles, né, isso que tu falava das mães observarem, poderia simplesmente dar sugestões, ou vamos fazer então uma sessão, nós vamos orientar as mães, mãe, tu tem que fazer isso, tu tem que rolar, tu tem que colocar estímulos, tu tem que colocar brinquedos, é muito diferente da mãe observar, É né, impressionante ali como é diferente. na cena isso acontecendo, É, e até porque os pais, né, o filho é meu, o filho não é teu, quem é tu que tá ali me dizendo que eu devo ou não devo fazer com o meu filho? Mas no momento que eles começam a observar que, opa, ela fez aquela, né, deu determinado estímulo, brincou de determinada coisa com a criança e teve uma resposta, muitas vezes os pais nem falam, mas eles vão para casa e fazem, e é. repetem, né? Mas do jeito deles, que não é o nosso, né? É o de pai e de mãe, já conseguindo com bastante afeto, carregados de afeto, né? E começa essa relação, porque inicialmente a criança ela precisa ser, mais tarde a gente vai falar em inclusão escolar, primeiro essa criança vai ter que estar incluída nesse Na ambiente, família. né, dentro da família, para depois nós pensarmos mais tarde na inclusão escolar, né, social. Então, Uhum. isso é muito importante, né? Assim como tu falavas também, né, determinadas linhas trabalham de formas, né, diferentes, né? Mas essa, no caso, é a linha com que eu trabalho, que não quer dizer que eu trabalhe sozinha, preciso de outros profissionais também, né? Preciso da ajuda da psicóloga, da fono, do físio, né, de trocas, e essas trocas, elas são extremamente importantes e saudáveis, né? Quando a gente começa a pensar que ninguém é o dono do saber, eu não sei tudo, fulano não sabe tudo, né? Se eu Uhum. pegar um bebezinho, vai trabalhar com a fono, vai trabalhar com a físio, vai trabalhar com o TO, vai trabalhar com a psicóloga, a gente vai estar recortando uma criança, né? E sendo que ela não pode ser recortada, ela é alguém, ela é um sujeito em constituição. E o Uhum. excesso, sem contar que o excesso também não é saudável, né? É. Ter uma criança diariamente, em várias sessões, o quanto isso é ruim para a criança, né? Claro. E essa proposta que tu estás falando, assim, que nós estamos conversando agora do terapeuta único, a proposta do terapeuta único é justamente ele olhar a criança como um todo. Então, vão ser trabalhados Isso, aspectos cognitivos, aspectos motores, todos os aspectos que envolvem a criança. Por isso, da não necessidade de ir para um fisioterapeuta, ir para uma psicóloga, ir para uma psicopedagoga, né? Enfim, para vários outros atendimentos, porque neste atendimento se concentra, né, um olhar para o todo da criança, e como tu menciona, existe a possibilidade deste terapeuta único uhum, fazer as interlocuções com esses outros profissionais quando houver a necessidade, né, para eles darem esse aporte, exatamente. né. Isso é muito interessante. Sabe um outro detalhe que eu estava te escutando falar, achei interessante ressaltar também com relação à diferença de dar dicas para os pais e quando eles participam de uma sessão, eles observam uma ação que a gente faz com a criança e que para eles tem sentido e faz significado para eles, né? Que tu mencionou isso, né? Às vezes os pais não falam na sessão, nem comentam a respeito de uma situação, mas chegam em casa e eles fazem. Tu até usou a expressão, eles repetem, né? Gente, eu Uhum, acho isso assim tão grandioso, porque na verdade se repetir em casa é só porque fez sentido para eles. É uhum, só porque para eles, no jeito de ser pai e mãe deles, aquilo faz sentido e eles conseguem aplicar em casa com seu filho. Então, é muito diferente de chegar um profissional com uma lista, às vezes no papel, e dizer: façam exatamente. isso, façam aquilo. Assim também, Lu, como eu já percebi, muitas situações onde eu fazia entrevistas no início da minha profissão
enquanto psicopedagoga, eu me lembro que eu fazia muitas entrevistas, assim, fazia perguntas, né? Ai, como é que tu brinca com o teu Uhum. filho? Ah, mas tu brinca com o teu filho? E muitos pais diziam, sim, eu brinco com os meus filhos, né? E aí, quando eu ia Mas ver na como prática, brinca? exatamente. Como tu brinca? Quando eu ia para a sessão e atender as crianças, e aí o pai e a mãe juntos, eles mencionavam que eles nunca tinham brincado desse jeito, né? Então, inclusive, foi pensando nessas situações que desde 2019 que eu lancei a proposta de atender as famílias aqui em Farroupilha e na região também. O atendimento, na verdade, eu não faço na clínica. A proposta do atendimento é na casa e tá sendo muito interessante, muito. Maravilhoso isso. É muito Maravilhoso. bacana para as famílias. Claro que não são todas as famílias que aderem à proposta, porque eu vou estar Sim. entrando no ambiente Invadindo, familiar. né? Algumas famílias talvez não se sintam confortáveis com isso, então tá tudo certo, mas aquelas que se sentem tranquilas, é muito rápido a evolução do atendimento, Sim. porque aí não é falar como as coisas são, é ver como as coisas são, e aí a gente faz uma interlocução dessas cenas que acontecem, né? O brincar. Então, por exemplo, o brincar acontece no quarto da criança com os brinquedos que ela tem, não os brinquedos que eu tenho na clínica. Então, é muito rico. E o que eu vejo, assim, as famílias olharem para mim e dizerem: nossa, eu nunca tinha pensado em fazer isso, né? E daí já saem fazendo, mas porque aquilo fez sentido. Então, Teve é um muito mais efeito nele. é muito mais profundo, né, do que simplesmente dar uma dica vazia, né? Porque a Uhum. dica vazia, ela é, na verdade, um copia e cola que não serve para todo mundo. Ela não é específica para cada caso, né? Então, aqui a gente está Não, falando de um atendimento muito individualizado, muito assim específico para cada criança, né? exatamente. Se a gente pensar que cada um é um, né? Cada sujeito se constitui de uma forma, a gente não pode ter uma receita. E infelizmente, né? Ou felizmente, a gente não tem uma receita que vai funcionar para todas as crianças, para todos os pais. Cada um tem um pai, tem uma mãe, vive em uma realidade Uhum. diferente, né? Mas isso que tu falavas dos pais é extremamente importante a gente ter esse cuidado de não invadir, né? Invadir os pais, eles precisam sim. Nós não somos os donos dos saberes, do saber. Eles precisam querer esse filho para eles, né? E não alguém que vai lá e vai dar uma dose de estimulação, uma dose de tratamento e esses 45 minutos vão ser suficientes, né? A gente Uhum. sabe que Não isso é não, assim que funciona, né? não é assim que funciona. E Lu, quando os pais estão trabalhando, né? É tão maravilhoso tu ver, uh, às vezes, crianças com quadros bem graves, né? Que tu começa a ver evoluções para o olhar de muitos tão pequenininhos, mas os pais conseguindo ver isso, ó, fulaninho tá me olhando, fulaninho sorriu quando eu falei, então ufa, já estão conseguindo olhar para essa criança e perceber que ela tem outras possibilidades também, né? porque tu sabes, Lu, que uma outra questão que eu também me dei por conta por esses anos de experiência e de muito estudo nessa área da questão das deficiências, da inclusão. Tu mencionou também uma fala aqui que eu também queria frisar, com relação, assim, o quanto é importante, assim, para a gente pensar na inclusão, né? Nasceu uma criança com deficiência, né? Síndrome de Down, com paralisia cerebral. O quanto é importante, primeiro, a família olhar para isso, né? Acolher, né? Passar por aquele momento de luto, que é muito esse o papel do terapeuta também, né? Auxiliar e dar um suporte para a família, para ela olhar para a realidade. A realidade é essa, porque não dá para a gente fazer de conta, né? Não Exatamente. tem nada. Porque nos anos de experiência que eu tenho com famílias e crianças com deficiência, quando a gente faz de conta que não tem nada, a gente não está olhando para a criança. Eu me Uhum. deparei com inúmeras famílias que tinham casos muito graves e que se reportavam à escola, né? Sempre cobrando a escola o aprendizado formal, leitura e escrita, fazendo pedidos para a escola, para os professores, olha, cobrando, na verdade. Olha, eu Uhum. quero que vocês façam mais, eu quero que o meu filho aprenda a ler e escrever. E, na verdade, acompanhando o histórico assim da criança,
eu me dava por conta, assim, de que antes de ler e escrever, na verdade, a gente tem que olhar para outras questões do Sim, desenvolvimento, e exatamente. elas precisam acontecer, porque senão a gente salta de um lado para o outro, e aí o aprendizado formal não acontece mesmo. Se não, se algum Fica um espaço vazio, difícil espaço de ser vazio. preenchido depois. Exatamente. Então, o quanto é importante. Eu tenho até uma frase que eu criei, assim, que a inclusão, em primeiro lugar, ela tem que acontecer na família, né? E tu chegou a mencionar isso na tua fala hoje, né? Sim, Primeiro sim. esse trabalho com a família, para depois pensar na inclusão da escola, na sociedade. Por isso da importância do mais breve possível, né? As famílias terem esse Uhum, acompanhamento com esse terapeuta, que vai ajudar a olhar, sim, tem a deficiência, mas tem um monte de possibilidades, né? uhum, A gente não precisa ficar sim. olhando para o defeito somente, mas olhar a partir dessa questão real, né? Tem a dificuldade, tem a deficiência, ok. O que que a gente pode ajudar para essa criança avançar? Porque todos avançam, né? Todos, cada um do seu jeito, né? As Exatamente. diferenças, elas não podem ser vistas como algo ruim, né? E ser vistas como algo positivo, porque nós não somos iguais, nós somos uns diferentes dos outros, né? Mas quando essas diferenças elas se tornam mais marcantes, né? É mais é mais sofrido muitas vezes de aceitar. Eu me lembro há mais de 20 anos, né, quando as primeiras crianças ingressavam nas escolas de educação infantil, que eu faço esse acompanhamento também, de escutar frases muito dolorosas dos pais, né? Meu filho pode ir para essa escola? Será que eles vão querer que ele vá lá? Será que eles vão aceitar o meu filho? Hoje a gente sabe, né? Infelizmente que as dificuldades seguem. Precisam de leis, precisa de muitas vezes de justiça para que alguns locais, né, incluam as crianças. Mas hoje eu vejo os pais muito mais leves com relação a isso, porque no momento que essa criança já está sendo ali nesse ambiente familiar incluída, eles estão fortalecidos para nem pensam mais, né? Vão querer ou não vão querer? Não, eles vão para a escola regular, Mais vão para as seguros, escolas né? de educação infantil mais seguros, e mesmo sabendo que vão enfrentar dificuldades, porque vão enfrentar, a gente não, não pode dizer, vai ser sempre um mar de rosas, né? Uhum, Mas eles estão fortalecidos e vão aos poucos dando conta também dessas dificuldades que vão aparecendo. Então uhum. a gente tem que ser parceiro dos pais e não cobrar, né? Só cobrar dos pais ou achar que nós somos os donos do saber. Uhum. É, até porque cada família, na verdade, vai caminhando e vai podendo fazer movimentos conforme ela tem condições, né? Isso foi algo assim que eu aprendi É, muito também na experiência, porque às vezes a gente olha de fora e é muito fácil a gente dizer, né? A gente pontuar, mas para quem isso. está no lugar, né, de pai e de mãe, não é bem assim, né? A gente sabe que é difícil, que tem movimentos internos que precisam acontecer, esses movimentos internos não são fáceis, né? Então, realmente a gente precisa ser parceiro. E sabe uma outra questão que eu queria mencionar, porque Uhum. no atendimento com os bebês que tu fazes, né? Na estimulação precoce, há a possibilidade, se atende crianças que já nascem com deficiência, ou então até bebês, né? Que apresentem alguma questão assim do desenvolvimento que os pais observam que alguma coisa não está bem. E que eu sempre gosto de dizê-lo que, na verdade, não é preciso esperar aparecer um diagnóstico ou alguém que afirme, Não, né? Não, ó, teu filho tem isso. Porque a intenção também desse atendimento precoce, Lu, não sei se tu concorda comigo, mas eu vejo dessa uhum. forma, é também ajudar para que daqui a pouco nem se enquadre dentro de um diagnóstico. Pode ser uma Exato. dificuldade do desenvolvimento que o bebê bem pequenininho apresenta, ele vai ter essa ajuda, esse suporte nesse atendimento junto com a sua mãe. Daqui a pouco as coisas evoluem de uma forma tão boa que nem vai se enquadrar dentro de uma dificuldade, dentro de uma De síndrome, uma enfim, deficiência. Ou de dentro uma de uma deficiência. deficiência. Na verdade, é um trabalho preventivo, né? É. Também. Então,
Então, a gente pode pensar, né, que crianças que são indicativos para estimulação precoce, né? Crianças que nascem com síndromes, crianças que apresentam intercorrências durante o nascimento, mas também crianças que apresentam um pequeno atraso, mas também muito bebês que não dormem, né, que causam um mal-estar, tudo que for em excesso, opa, a gente tem que ficar um pouquinho antenado, né, e pensar algo não está indo bem com essa criança, com esse bebê. Então, a estimulação, quanto antes começar, é mais saudável, né? Então, Claro. às vezes um bebê permanece na UTI, já aconteceu inúmeras vezes, né, com um quadro gravíssimo de UTI, ficou entubado muito tempo, aí, né, às vezes nasceu prematuro, com possibilidades de ter lesões neurológicas, e aí vem para a estimulação, a gente vai acompanhando essa criança, e o ser humano é tão, né, por isso que não tem uma receita pronta para cada um, e dali um tempo tu não observa mais nada, aquela criança foi se desenvolvendo, né? Foi encontrando formas, esse pequeno ser, esse pequeno cérebro foi encontrando outras formas de lidar, né? Pelas tantas a criança tem alta, né? Sem apresentar sequela nenhuma. Olha Outros que coisa casos aí a boa. gente já sabe que tem uma síndrome, né? Outras crianças que chegam, que ultimamente, né, Laura, tem nos chegado muitas crianças com diagnósticos precoces de TEA, né, de autismo. Na verdade, é um bombardeio, muitas vezes de 10, 9 chegam com supostos diagnósticos de autismo. Que E a não gente sabe que necessariamente nem seja todos se verdade, enquadram seja nesse isso, né? quadro de autismo, né? Como? E não necessariamente que sejam realmente crianças com autismo. Mas às vezes podem estar com alguns sinais, né, Sinais, alguns desse sintomas, quadro né? de autismo, mas que também alguns sinais que não necessariamente se encaixe, né, num quadro de autismo. Às vezes uma criança, e infelizmente isso tem acontecido, sabe? Até com crianças um pouquinho maiores, tiveram uma intercorrência muito grave, né, no nascimento, e chega lá com um aninho e pouco, 2, com um quadro de... Mas aí tu passa a ver o sofrimento dessa criança, tem uma lesão neurológica, tem outras questões que envolvem, já começa a aparecer uma questão intelectual ali, tu vê que tem um atraso intelectual, e que não é autismo isso, né? É um atraso realmente em função da lesão que a criança teve, em função de todas as questões neurológicas, mas infelizmente hoje, né, a gente recebe muitas crianças com Esse diagnósticos diagnóstico. prontos, né? E a gente não trabalha com um diagnóstico. Não que isso não seja importante, porque eu acho extremamente importante. Quando chega um bebê, eu tenho por hábito, né, após a avaliação, sempre solicitar uma avaliação neuropediátrica, né, para descartar qualquer questão orgânica, que a gente não só vê o corpinho, a gente não consegue ver o que tem dentro, né? Então, através de alguns exames, né, o neuro vai descartar as questões orgânicas e a gente não trabalha com um diagnóstico, a gente trabalha com uma pessoa, com um sujeitinho ali em constituição, que não é um diagnóstico. É alguém ali que Precisa de talvez o ajuda. diagnóstico que precisa de ajuda. Uhum. Exatamente isso. É isso aí. Lu, querida, nós já estamos com o nosso tempo encerrando, passou muito rápido, né? Eu acho que a gente teria mais coisas para abordar. Rápido demais. A gente fez algumas anotações, aí não deu tempo para falar tudo, mas se tu tiver disponibilidade, a gente pode agendar um outro momento para a gente seguir falando Com sobre esse tema, certeza. que eu particularmente tenho muito carinho por esse tema, eu acho que é muito importante e ainda é pouco falado, né? Então eu acho que a gente pode estar pensando em outros momentos, Eu né? sou suspeita, né? Eu amo meu trabalho, amo trabalhar com as crianças, com os pequenos de estimulação, né? Que show, que maravilha. Então, eu também sou suspeita de falar. Lu, então, pelo momento, assim, agradeço a tua participação, tá? E vamos tentar ver se a gente consegue agendar alguns outros programas para a gente ir aprofundando esse assunto. Tá bom, querida? Obrigada, um beijão e tudo de bom para ti.
Beijo, grata pelo convite. Beijo, querido. Tchau, Tchau, tchau. Gente, muito obrigada por terem nos tchau. acompanhado nesse programa, tá? Um beijão a todos e até o próximo programa, então. Até mais. Tchau, tchau.